E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje eu estou aqui para falar sobre o livro Vilão, lançado pelo Grupo Editorial Record agora em 2019 no Brasil. Esse título, na verdade, ele é de 2013 e foi lançado lá fora como Vicious, o título original, né? Só que aqui, como vilão, não perdeu muita coisa não, assim, não teve uma perda na tradução. E ao longo da história a gente vai entendendo que os dois títulos fazem super sentido e tem meio que uma coisa ali meio parecida, até vocês entendem quando vocês leem. A autora desse livro é a V. Schwab, eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, e ela também assina outros livros como Victoria Schwab. Eu vou falar mais pro final e vocês vão entender o porquê. Esse livro ele tem 364 páginas e ele foi classificado como jovem adulto. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu não sei se eu classificaria assim, porque eu achei ele um pouco mais adulto. Posso estar errada, posso, mas não sei. É meio diferente dos jovens adultos que eu tenho lido. Ele também tem um pouco de fantasia e sci-fi. Vou deixar aqui atrás. E eu vou contar agora um pouquinho da história ali, da sinopse pra vocês. É difícil falar sem spoilers, mas beleza. Esse foi o primeiro livro que eu li da Vitória. Não tinha lido nada dela antes, mas eu sabia já que ela era uma boa autora, que ela é uma autora de sucesso, enfim, é premiada, já foi indicada também pra prêmios, então eu já tava esperando ali um livro bom, mas eu não tive nenhum contato com a história antes, a não ser a cartinha que o Grupo Editorial Record me mandou. Tudo pra mim era uma surpresa, e é muito difícil falar pra vocês sobre o livro sem spoilers. Eu vou tentar o meu máximo, porque eu não quero contar nada que estrague a experiência de vocês, assim como nada estragou a minha, porque eu não tinha visto nada antes. Muito nada na frase, mas beleza. A primeira coisa que vocês precisam saber, que é muito boa nesse livro, é que ele não é contado de maneira linear. A gente tem uma volta ao tempo e o tempo atual. Então a gente vai mesclando ali os capítulos, entendendo o que aconteceu lá atrás e entendendo o que tá acontecendo nos dias de hoje. E aí o livro começa com 2 dias atrás, o Victor, que é um dos personagens principais do livro. Aliás, o livro ele tem mais a visão dele mesmo, mas a gente também tem outros pontos de vista. Ele desenterrando um corpo com a criança Sidney. E a gente fala, mano, o que tá acontecendo já, né? Tipo, no primeiro capítulo, pá, o cara tá tirando um corpo da terra, falando alguma coisa de recado que a gente não entende nada. E aí depois a gente volta 10 anos antes e a gente começa a entender como que essa história vai caminhar. Então nós temos 2 personagens ali, o Victor e o Elliot. O Elliot é chamado o tempo todo de Ellie, eu não sei, eu li como Ellie, mas provavelmente em inglês deve ter outra pronúncia. Matias, sai da pia. Voltando, então eu não sei se em inglês é Ellie, mas é assim que eu vou falar brasileirado, beleza? Então nós temos esses 2 amigos 10 anos atrás, que eles se conheceram na Universidade de Lockland. Eles são muito amigos e eles eram colegas de quarto também. Dá a entender ali que o Victor não gostava de ninguém antes e o Elliot chegou no meio da faculdade e foi o primeiro colega de quarto que o Victor realmente gostou. Os 2 são muito inteligentes, tipo, acima da média, muito inteligentes mesmo. E a gente vê que meio que existe uma competição entre os 2. Um sempre quer estar na frente do outro, quer sempre fazer primeiro que o outro e mano, foda. Esses 10 anos antes acontecem no último semestre da faculdade, que eles estão meio que fazendo um TCC, o trabalho de conclusão de curso, e os 2 estão meio que fazendo sobre a mesma... não é sobre o mesmo tema, mas o cerne da questão é o mesmo tema. O Victor tá fazendo sobre adrenalina, os efeitos da adrenalina e tal, e o Ellie decide fazer sobre EO. O que é EO? Extraordinário. Ele descobre que quando a pessoa tem uma EQM, que é uma experiência de quase morte, ela pode desenvolver algum tipo de poder, alguma coisa que ela se torna uma pessoa extraordinária, ela é superior ao ser humano comum, tipo, ela tem algum poder. Eu não vou falar quais são os poderes porque ao longo do livro a gente vai entendendo isso. E aí, ele e o Victor, eles resolvem tentar os 2 serem pessoas extraordinárias. Então eles têm que, tipo, morrer praticamente, ter uma grande injeção ali de adrenalina no corpo pra poder desenvolver algum desses poderes. E o bacana desses poderes é que eles têm algo a ver com a gente em vida também. Então isso eu achei uma sacada sensacional. E aí quando volta pros dias atuais, a gente descobre que esses 2 caras não só não são mais amigos, como eles são inimigos e os 2, tipo, se odeiam. O Victor acabou de fugir da prisão 10 anos depois e ele tem uma missão na vida, encontrar o Ellie e acabar com a vida dele. E o Ellie tem uma outra missão que tem a ver com os extraordinários, que ele acha que meio que esses caras não são dignos. E aí a gente acompanha então essa saga meio que do Victor tentando chegar até o Ellie.
E, mano, com sangue nos olhos. E, tipo, você fala, cara, enquanto um viveu, o outro não pode viver também. É tipo Harry e Voldemort. E a gente sabe que os dois não vão conseguir conviver no mesmo mundo ali, que um vai estar sempre querendo matar o outro. Então a gente fica ali nessa ansiedade pra saber se eles vão realmente se encontrar ou não. O que vai acontecer quando eles se encontrarem, se caso aconteça. E o mais importante, a gente fica se perguntando quem é o verdadeiro vilão dessa história. Uma coisa que a Vitória faz muito bem é deixar essa pulguinha atrás da nossa orelha, porque, mano, tudo é uma questão de ponto de vista nessa vida. E às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você, o que é bom pra você não é bom pra mim, e, enfim. E, tipo, os meus princípios não são os mesmos que os seus. Então eles têm princípios muito diferentes ali, mas ao mesmo tempo que eles se odeiam e que eles acham que eles são opostos, eles são muito parecidos. Mas assim, muito parecidos. Eles têm personalidades extremamente parecidas. E eles não se dão conta disso. É um jogo de antagonismo o tempo todo. E a gente realmente fica, meu, será que eu tenho que ter empatia por esse personagem? Será que o que ele pensa tá certo? Calma, mas o que é certo, né? Porque, cara, quando você tá lendo uma história, você, na teoria, tem que ler sem preconceito e se colocar no lugar do personagem, entender as motivações dele, os gatilhos que ele tem e tudo mais. Então, isso ela fez muito bem. E aí, quando a gente vai pro verdadeiro tema dessa história, eu acho que o primeiro, assim, a primeira camada é um tema de vingança. Porque a gente não sabe o que aconteceu entre os dois, né? Mas o Victor quer acabar com o Ellie. E, mano, tem alguma coisa, tipo, o Ellie teve culpa na prisão do Victor. O que aconteceu, sabe? Tipo, pra o cara ter ido pra prisão e sair de lá com sangue nos olhos e querer matar o outro. Então, essa é a primeira, eu acho, questão ali, a primeira camada mais superficial. E aí depois a gente também tem as outras camadas, que tem uma delas que é a de superioridade, que, como eu falei pra vocês, né, tem essa coisa da competição entre os dois. Eu acho que, inclusive, nessa camada tem uma pitada ali de segurança, porque quem precisa se provar muito, quem quer provar que é superior, essa pessoa tem uma insegurança. Então eu acho, nossa, tá muito sol aqui, isso fica ruim, meu Deus, eu vou lá fechar. Então tem essa coisa de insegurança também na mesma camada da superioridade, porque ao mesmo tempo que eles acham que eles são melhores, eles têm essa coisa de eu preciso que ele esteja morto pra eu ser melhor que ele, porque os dois juntos não vai dar certo. E aí também tem uma questão de fé e cegueira muito forte. Um deles coloca uma coisa na cabeça e segue aquilo fielmente, assim, sem raciocinar. Ele bota isso na frente de tudo e é uma cegueira, uma fé que não sei se vale a pena. E aí também tem esse negócio da ambição e do egocentrismo dos dois, que um acha isso do outro, mas os dois são farinha do mesmo saco. E tudo isso acaba se refletindo na profundidade do texto, na profundidade da história. Tipo, as camadas, todas elas vão mostrando ali ao longo da construção dos personagens, inclusive dos outros personagens dos coadjuvantes, que também tem uma construção muito boa e que deixam a leitura mais rica. Por ter essa coisa de voltar no passado, vir pro presente, voltar pro passado, vir pro presente, a Vitória, ela vai entregando pistas pra gente aos poucos. Então a gente vai sabendo a cada capítulo o que a gente precisa pra desvendar essa história. Pronto, fechei um pouco a janela. O sol não tá mais na minha cara. Aproveitando que eu fechei a janela, se inscreve no canal, deixa o seu like já pra você não esquecer no final, beleza? E são essas dicas pouco a pouco, né, uma pitadinha um pouquinho da história ali, que fazem a gente ter uma leitura fluida e tudo mais. E em alguns momentos, eu, Daiane, particularmente, achei o livro cansativo. Achei que demora muito pra chegar lá no fim, mas enfim, adorei o final. Achei que ela amarrou super bem e era melhor do que eu esperava. Eu tava imaginando vários finais e foi melhor do que eu esperava. E quem é esta mulher, esta autora, a Victoria Schwab, ou V.E. Schwab? Ela é uma autora norte-americana de fantasia que, como eu falei pra vocês, já foi indicada a prêmios, já ganhou prêmios e que fez o maior sucesso em 2013 quando lançou o Vícias. E ela tem uma diferença ali de assinatura. Ela assina como V.E. Schwab em alguns livros e Victoria Schwab em outros. Por exemplo, a série Tons de Magia, ela assina como V.E. Schwab. E tem uma outra também, que é a Guardiã de Histórias e a Guardiã dos Vazios, que ela assina como Victoria Schwab. E tipo, ela tem mais de 20 livros lançados, mais de 20 títulos. E mano, a mina é foda. E ela escreve muito bem. Eu nunca tinha lido, como eu falei pra vocês, mas eu gostei muito da abordagem, da linguagem que ela usa e deixa a história ali fácil. Como eu disse, eu só achei o livro um pouquinho cansativo, mas isso, gente, sou eu, né? E muitas vezes eu falava, putz, precisava demorar tudo isso pra chegar, sabe, onde tava. Foi o único ponto negativo, eu acho, ali. E detalhe, quando eu recebi o livro, veio com esse marcador permanente aqui, e eu não entendi. E o Victor, ele tem uma mania que vocês vão descobrir assim que lerem o livro também, e aí vocês vão entender o porquê de um marcador preto. Faz todo sentido e também tem a ver com a capa do livro, do porquê
ela é assim. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha dica de hoje. Me contem aí se vocês já leram outros livros da Vitória, porque eu gostei particularmente, acho que vou querer ler. Gostei muito do jeito que ela escreve e da linguagem que ela usa. E se vocês já leram esse livro ou querem ler também, deixem aqui embaixo nos comentários, beleza? Um beijo, até a próxima.